Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como foi essa primeira semana de estudos? Essa semana agora a gente tem videoconferência para eu saber, ter uma noção de como é que foi, se foi muita atividade, se o vídeo foi explicativo, tá? Mas eu já estou preparando aqui o vídeo do segundo conteúdo. E a gente vai tratar hoje sobre os modos verbais. O ano passado, no sexto ano, quando a gente trabalhou os verbos, a gente falou nos modos verbais. E eu falei que existiam 3 modos, tá? 3 modos verbais. Que era o modo indicativo, aquele que indica certeza, o modo subjuntivo, que é aquele que indica dúvida, e o modo imperativo, que é o modo da ordem, do conselho, do pedido. Lá no sexto ano, a gente trabalhou mais a fundo a questão do indicativo. Então, a gente trabalhou os tempos verbais do indicativo, né? O modo indicativo foi o modo mais trabalhado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tratar sobre esses outros 2 modos que ficaram um pouquinho de lado. Mas a gente já vinha falando sobre eles desde o quinto ano. Desde o quinto ano já tinha exercícios lá no APES, no livro de interpretação também, tratando sobre esses modos. Então, a prof já falou sobre isso com vocês. Só que agora eu vou aprofundar um pouquinho esse conhecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação dos tempos verbais desses modos, vou falar como é que eles se constituem, tá? Então, eu vou começar relembrando aqui as formas assumidas pelo verbo. Então, essas formas são o indicativo, que foi esse que a gente estudou muito lá no sexto ano, que é o modo da certeza. O subjuntivo, que vai indicar, então, uma dúvida ou uma possibilidade. Quer dizer, a gente não tem certeza, né? A certeza fica presa lá no indicativo. E o imperativo, que é aquela ordem, aquele pedido. Eu sempre brinco com os alunos que o modo imperativo é o modo do imperador, aquele que impera, aquele que dá ordens, né? Então, até para fazer uma associação e não esquecer. Então, importante saber que essas formas, elas vão ser assumidas pelo falante ou quando a gente está escrevendo para dar a ideia daquilo que a gente quer representar na fala ou na escrita, né? As formas, os modos, nada mais são do que as formas, né? A forma com que eu quero dizer aquela frase, aquele texto, né? Como o que eu quero indicar o que? Certeza? Aquilo é uma ação certa? Aquela ação, ela é duvidosa ou ela é um conselho? Então, de acordo com essas 3 possibilidades, os verbos vão ser conjugados, tá? Os tempos do subjuntivo, ele é mais simples do que o indicativo. Lembra que lá no indicativo a gente tinha o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, nós tínhamos 6 tempos verbais. O subjuntivo, aqui eu vou tratar só do simples, tá? Porque também existe a forma composta, ou seja, uma locução verbal, mas eu vou tratar só do simples aqui. Ele tem 3 tempos, ó. Ele tem o presente, o passado e o futuro, tá? O que é importante entender? Que já que ele vai indicar uma dúvida, isso não vai estar expresso só no verbo. Isso vai estar expresso dentro da frase por alguma palavra. Então, olha ali no presente, por exemplo. Olha os exemplos. É justo que eles fiquem. O fiquem é que está no conjugado no subjuntivo. Aquele é ali, esse é, ele está conjugado no indicativo, tá? É certo, é. Mas esse fiquem aqui é ele que traz a dúvida e ele que está conjugado no modo subjuntivo. Mas percebam que tem um que aqui, ó, que é uma conjunção. Esse que, ele dá essa ideia de dúvida, né, de imprecisão. Desejo que todos compareçam. Ó, até a palavra desejo aqui já vai nos indicar isso, né? Mas assim, não há uma certeza. Deus me proteja. É uma possibilidade, é um desejo aqui, tá? Não é uma certeza. No passado, eu vou ter a forma terminada sempre com esse SSE, ó. Percebam aqui, ó, nos 2 verbos tem esse SSE, que é a conjugação do verbo, tá? E esse se que tá aqui na frente, que também é uma conjunção, ele vai indicar também essa possibilidade. Se eu tivesse, quer dizer, não é certo, né? Eu não vou ter. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para a praia. Ficaria feliz se ela fosse a minha casa. Então, é uma possibilidade, eu só vou ficar feliz se ela for a minha casa, né? Então, uma coisa está relacionada à outra.
O futuro, ele pode estar marcado pela presença também desse quando, olha na frase, mas também pode ser o se. Ó, farei o trabalho quando tiver tempo. Eu poderia colocar farei o trabalho se tiver tempo. Então, aqui eu posso ter tanto quando quanto o se, que é o mesmo que vai indicar passado, tá? Então, aí tem que ter um pouquinho de cuidado. O passado, ele vai estar marcado por eu ser e os dois S's aqui, ó. Então, também é uma forma de lembrar, ó. Passado se escreve com dois S's. Tivesse com dois S's, fosse com dois S's. Então, a permanência desses dois S's na conjugação desses verbos, tá? Já o futuro, ele vai estar marcado principalmente pelo infinitivo dos verbos, tá? O que é o infinitivo? É aquela forma primeira, lembra? Terminada em ar, em er, em ir, né? E aí vão indicar cada um a sua conjugação. Então, isso é um pouquinho sobre os tempos verbais. Eu consegui essa imagenzinha lá na internet e ela explica muito bem, ó. Os verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Os verbos de segunda conjugação são os verbos terminados em ir. E os verbos de terceira, os verbos terminados em ir. Para cada conjugação, eu tenho um tipo de forma de conjugar esse verbo, não vai ser sempre igual, tá? Então, olha lá no presente, ó. Olha a presença do que, aquele que eu tinha mostrado lá nos exemplos, ó. Quando eu for conjugar, é importante eu colocar esse que, porque daí eu dou a ideia de dúvida, ó. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Quando o verbo é terminado em er, ó, vai o a, ó. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Olha lá o AM, ó, não é a ó tio. Estou falando de presente aqui. Os verbos terminados em ir, ó, vai repetir o a. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. A segunda pessoa e a terceira, elas são iguais nas desinências. Estão vendo ali o finalzinho, ó, do verbo? Todo igual, ó. Aqui, aqui, as aqui, aqui, amos, as, Ficou tudo igual, tá? Então, eu posso, por exemplo, decorar essas terminações. Quando eu decoro, eu sei que essas são as terminações do subjuntivo e assim é, tá? No presente, olha, ele fica sempre dessa forma. Emos, eis, em, tá? Essas também são as terminações. Lá no passado, olha ali os dois S's em tudo, ó. Então, lembra passado, dois S's, tá? Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, ó, acento. Se vós cantásseis, acento de novo. Se eles cantassem. Com os verbos de segunda conjugação. Então, isso vai acontecer com todos. Ler, vender, todos os verbos de segunda conjugação, todos os verbos de primeira conjugação vão ser do mesmo jeito, tá? Então, olha lá. Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. O partir, que é a terceira conjugação, ó, o se de novo, ó, os dois S's lá. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partissem, se eles partissem, tá? Então, eu tenho uma formação muito parecida para todos. Sabendo conjugar um verbo, eu conjugo todos os outros. É só eu reconhecer até que parte ele é sempre igual, né? Que é o caso do vend, ali, ó, vend, né? O canto. O part, é o T, né? Aquela parte ele se chama radical, então é uma parte que não muda nunca. O que muda é depois a desinência ao final do verbo. E lá no futuro, ó, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, é feio, quando vós cantarem, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Esse vós, ele é o mais esquisitinho, né? Mas não se preocupem, na verdade, na hora de conjugar ele é complicado, mas a gente quase não usa ele na fala, né? Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Então, eu tenho aí toda a conjugação. Eu posso usar isso para todos os verbos. É só eu substituir e incluir essas
terminações aqui, certo? Então, até aqui, eu tô falando sobre o subjuntivo, sobre esse tempo da dúvida, tá? Ele é um tempo, então, que vai apresentar um fato incerto, duvidoso, e vai depender de outro para acontecer. Tem 2 verbos sempre nessa frase, tá? Um que vai estar conjugado no subjuntivo e o outro que vai estar ou no futuro do pretérito ou no pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, às vezes pode ser também. Mas geralmente, a maioria das vezes, ele vai estar no futuro do pretérito, tá? Que é uma possibilidade. Certo, pessoal? Então, até aqui é o subjuntivo. Tá? O que eu não posso esquecer, então? O subjuntivo é o modo da dúvida, ele tem sua conjugação própria, eu tenho só 3 tempos verbais, tá? Isso eu não posso esquecer. Com relação ao imperativo, o imperativo é o imperador, o modo da ordem. Quem usa muito esse modo somos nós professores e os pais também, quando te dão uma ordem do que tu deve fazer, tá? Então, ele vai exprimir ali uma atitude de ordem, uma solicitação, um convite, um conselho. A entonação vai ser fundamental aqui para a gente entender que ele está no imperativo. O falante sempre se dirige ao interlocutor, por isso não existe a primeira pessoa no modo imperativo. Ninguém dá ordens a si mesmo, ou pelo menos não normalmente. Então, a ideia é que não existe primeira pessoa no imperativo, tá? E ele também não vai ter tempos verbais. Ufa, Sora, aí não tem toda aquela conjugação. Mas tem umas coisinhas diferentes, tá? Vou mostrar. Então, como é que se forma esse imperativo? É importante lembrar que o imperativo ele não vai ter os tempos verbais, mas ele vai ter 2 formas. Uma que é o imperativo afirmativo e outra que é o imperativo negativo. No negativo, o que vai aparecer vai ser sempre uma palavra não. Para eu saber conjugar esse imperativo, não é simples assim. Eu preciso saber conjugar o presente do indicativo e eu preciso saber conjugar o presente do subjuntivo. Sabendo conjugar esses 2, aí eu vou conseguir conjugar, eu vou saber fazer essa transformação aqui do imperativo, tá? Como é que ele se forma? Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar que o imperativo não tem primeira pessoa, então corta ali a primeira pessoa. Ele vai pegar emprestado do presente do indicativo as segundas pessoas, o tu e o vós, e as demais pessoas ele vai pegar do presente do subjuntivo, tá? Então, vai ficar canta, em vez de cantas, porque corta o S, olha ali, menos o S, então canta, cante, igualzinho subjuntivo, cantemos, igualzinho subjuntivo, cantai vós, sem o S, não é cantais vós, é cantai. E cantem do subjuntivo novamente. Então, aqui eu uno esses 2 tempos, na verdade, esses 2 modos e crio o imperativo afirmativo. É assim que ele é formado, é assim que ele se dá. Tá, gente? Eu sei que é um pouquinho complicadinho, mas exercitando a gente vai aprendendo. O negativo, o imperativo negativo, ele vai ser pego todinho do presente do subjuntivo. Então, sabendo o presente do subjuntivo e o presente do indicativo, eu conjugo o imperativo afirmativo e o negativo. A única coisa aqui é que eu vou colocar o não. Então, não cantes, não cante, não cantemos, não canteis, não cantem. E importante no imperativo é que o pronome ele vai passar a vir depois do verbo, Não cante tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem eles, né? Então, eu tenho sempre... Eles não, vocês, desculpe, tá? Que aí eu tenho uma modificação também, eu vou falar sobre isso agora, né? Sobre a questão do pronome. Bem importante. No imperativo não existe primeira pessoa, pois ninguém dá ordens a si mesmo. A terceira pessoa, ele e eles, passa a ser você e vocês. Por quê? Porque eu tô falando com alguém. Quando eu dou uma ordem ou faço um pedido, eu falo diretamente com alguém, tá? E aí eu vou usar o pronome de tratamento. Não há tempos verbais no imperativo, apenas a forma afirmativa e a negativa. E o pronome virá após o verbo, como eu falei. Exemplo, canta tu. Então, aqui eu tenho um esqueminha final falando sobre as formações dos tempos, tá? O presente do indicativo, ele vai formar o presente do subjuntivo e ele vai formar também o imperativo.
O pretérito imperfeito do indicativo, ele vai formar o mais que perfeito, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o infinitivo, que é aquela terminação ar, ir, vai formar tudo isso aqui, ó, tá? Não vou falar muito sobre isso, tá? Isso aqui não vai ser tão, não vou exigir isso de vocês. O que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar muito são as conjugações. E quando a gente conjuga, quanto mais a gente conjuga, melhor a gente fica, tá, gente? O que eu quero falar com vocês agora? Vou dar uma pausadinha aqui, vou gravar o vídeo separado, tá? Só um pouquinho. Então, voltando. Onde é que eu vou encontrar modelos de como conjugar? Eu vou encontrar esses modelos na nossa gramática, tá? Ó, lá na gramática, tu vai encontrar modelos de como conjugar. Onde é que eu posso encontrar mais? Eu posso encontrar na própria internet, né? É só pesquisar. Conjugação de verbos. Lá tu vai encontrar também vários modelos. No final da nossa gramática, a gente tem uma parte, ó, que traz, que se chama apêndice, tá? No apêndice tem algumas tabelas e dentro dessas tabelas tem as tabelas das conjugações verbais. Então, eu vou encontrar lá, ó, deixa eu ver que página é, 545. Eu vou encontrar, por exemplo, o verbo amar, beber e partir, um de cada conjugação, conjugados no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo. Eu vou ter uma tabela também, uma lista, ó, os principais verbos irregulares, que a gente não vai conversar muito sobre eles agora no fundamental, isso fica mais para o final do fundamental, para o ensino médio, tá? Que aí vocês falam mais sobre os irregulares, eu vou falar mais sobre os regulares. Então, eu tenho aqui esses modelos. É legal tu pegar uma canetinha, um marcador, e pintar as desinências, tá? Que aí tu vai... O que é a desinência? Aquele finalzinho, né? Que eu falei, que fica sempre igual. Então, a tua gramática, ela é o local onde tu pode pesquisar para saber como conjuga aquele verbo, certo? Eu sei que esse conteúdo é meio chatinho e ele é meio complexo, tá? A gente vai ainda trabalhar muito sobre ele. Então, essa semana, a prof vai propor atividades da gramática para vocês realizarem. E na semana que vem, eu vou preparar um Google Formulário também para a gente ter bastante exercício de conjugação. Porque quanto mais a gente exercitar, melhor vai ficar. Tá, galera? Então, para essa semana é isso. Espero que tenha ajudado aí o vídeo para explicar para vocês. É necessário demais ler o que tem na gramática antes de fazer os exercícios. Tem muita gente que pula a parte de leitura e corre lá para o exercício. Isso não ajuda. A gente aprende lendo, ouvindo e fazendo. E se aí tu pula alguma coisa aí, perde de aprender, certo? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Mas é que o conteúdo era mais complexo também. Dúvidas, se vocês precisarem, a gente vai fazer videoconferência na sequência. E aí vocês podem tirar dúvidas lá também, vai ter momento para isso, tá? E a gente vai conversando. Coloquem lá no chat, perguntem, que a prof tá aqui à disposição. Muita saudade de vocês. Que droga tudo isso, né? Mas vai passar, gente. Vamos ter esperança, vai passar. Vamos nos cuidar, né? Lavar bastante as mãos, quando sair usar máscara, porque aí a gente vai poder sair desse isolamento antes. Se a gente não se cuidar, a gente vai ter que ficar mais tempo. Tá, galera? Foi um prazer. Espero que esse vídeo ajude vocês, tá? Beijinho.